Hello everyone, in this video I'm going to speak Portuguese. If you don't understand the language, please click here at the bottom, at your right side, at the proper icon to activate the English subtitles. Boas tardes, irmãos e irmãs em Cristo. Nós, como católicos, na semana passada tivemos uma festa litúrgica chamada a Exaltação da Santa Cruz. A cruz, como sabemos, é o símbolo, né, do triunfo e da vitória de Jesus Cristo sobre a morte e o pecado. E fazendo o sinal da cruz, né, é um sinal da nossa fé nele. É por isso que traçamos o sinal da cruz. Mas muitos pensam que isto foi uma invenção da Igreja Católica, tipo na Idade Média. E vamos ver neste vídeo tudo acerca deste sinal. E vão ver que este sinal já vem desde os tempos dos apóstolos. Eu encontrei vários artigos afirmando a mesma coisa acerca de um homem chamado Nicéforos que escreveu que de facto São João Evangelista se benziu com o sinal da cruz antes de morrer. Eu tentei pesquisar onde é que está esta referência, onde é que está este documento, onde é que está esta frase, mas não consegui encontrar. Mas encontrei, enfim, vários artigos dizendo isto. Não sei se é verdade ou não. Este homem Nicéforos escreveu que São João, o apóstolo, benzeu-se com o sinal da cruz antes de morrer. São Basílico de Cesareia, também chamado ou conhecido como São Basílico Magno, afirma que no século IV, afirma que o sinal da cruz já vem foi introduzido pelos próprios apóstolos, pelos próprios 12 apóstolos. Já vimos que temos aqui alguma evidência, algo que nos aponta que este sinal da cruz já vem desde o primeiro século, já dos tempos dos apóstolos. É notar que nos primórdios do cristianismo o sinal da cruz não era feito como fazemos agora hoje em dia, não é? Era feito com o polegar da mão direita e fazia-se assim uma cruz pequenina na testa. Alguns dizem que era para evitar perseguição, ou seja, um pequeno sinal assim e rápido é muito melhor que fazer um sinal assim grande, não é? Porque alguém que possa estar a espiar, alguém que possa reparar na pessoa, num cristão que vai passando ou que está fazendo alguma oração, alguma coisa litúrgica também, vendo um sinal assim tão evidente, não é? Podia o cristão ficar em problemas, não é? Então um sinal mais rápido e pequeno era muito melhor. Dizem alguns que realmente é o motivo do sinal da cruz ser assim, dessa maneira. Mas de qualquer maneira é um sinal de devoção, não é? E vamos ver que este sinal tem um grande poder contra o demónio. Santo Inácio de Antioquia, que foi bispo, sucessor também portanto foi também instituído bispo pelo próprio São Pedro quando passou em Antioquia. Este Santo Inácio nasceu no ano 35 e morreu no ano 108. Também ele discípulo direto de São João, do apóstolo, não é? E escreveu o seguinte: o sinal da cruz é o troféu erguido contra o poder do príncipe deste mundo. Quando ele vê, ele fica apavorado, não é? Vemos aqui o sinal da cruz, não é? Já é uma indicação disso, uma prática antiga, logo no princípio aqui do século II, não é? E tem um poder contra o demónio, não é? Muitas vezes a gente podíamos adotar este hábito de quando estamos a prestes a cair em alguma tentação, fazer logo este sinal, não é? Este sinal tem poder, não é? Tem uma invocação, não é? E à Santíssima Trindade, e ajuda-nos a concentrar, ajuda-nos a afastar o demónio, não é? Para não cairmos em tentação. Também outra questão importante, chamado Tertuliano, também no século II, escreveu: a cada novo passo e mudança de lugar, sempre que entramos ou saímos, imprimimos em nossa testa o sinal da cruz. Podia agora dizer aqui, referir muito mais referências antigas, mas vocês já podem ver que o sinal da cruz realmente já vem dos primórdios, já vem dos tempos dos apóstolos. Agora, o gesto em si, a gente aqui no Ocidente, na parte ocidental do mundo, vamos assim dizer, fazemos o sinal da cruz com a mão direita, não é?
assim aberta. Porquê? Porque juntando assim a mão, com os dedos assim, a mão toda aberta, os 5 dedos estão assim desta forma e representam as 5 chagas de Cristo. Não é? Muita gente não sabe disso. Representam as 5 chagas de Cristo. Agora, na tradição cristã oriental, ali para o meio do Oriente, o gesto já é diferente. Eles, as pontas dos 3 dedos, os primeiros 3 dedos, portanto o polegar, o indicador e o de meio, são reunidas, e depois os outros restantes, o anular e o mindinho, são assim pressionados contra a palma da mão e bem-se assim, não é? E portanto, porquê que fazem isto? Porque estes 3 representam a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não é? Só um, e depois estes 2 assim pressionados, dobrados, representam as 2 naturezas de Cristo. Cristo tem a natureza humana, mas também tem a sua natureza divina, não é? Portanto, tem todo este simbolismo. O movimento em si, não é? Como é que se benzia-se? O Papa Inocêncio III, que reinou entre o ano 1198 até o 1216, explicou assim: o sinal da cruz é feito com 3 dedos, porque o gesto é feito com a evocação da Santíssima Trindade. O movimento é assim feito de cima para baixo e da direita para a esquerda. Reparem nisto, da direita para a esquerda. Porque Cristo desceu dos céus para a terra e pelos judeus deu a salvação também para os gentios. Alguns, no entanto, fazem o gesto da esquerda para a direita, simbolizando que da miséria devemos passar para a glória, como o Cristo passou da morte para a vida. Deixo aqui uma nota a vocês. O lado direito, não é? Representa sempre poder, bondade, luz. Portanto, o lado direito é sempre tem sempre uma conexão de benignidade, ou seja, não é? E de potência. Por exemplo, quando se fala na ascensão de Cristo, vocês podem ver, por exemplo, isto em Marcos, capítulo 16, versículo 19, diz que Cristo se encontra sentado à direita de Deus. Não é? Mas Deus não tem direita, Deus é Espírito, não é? Deus está em todo o lado. Como é que está à direita de Deus? Esta coisa de... Isto é uma expressão idiomática, não é? Estar à direita de Deus é dizer que Jesus tem todo o poder do universo, não é? Não é? Todo o poder. É isto que se refere, não é? Também tem aquela passagem em que Jesus fala do fim do mundo, e ele diz que apartará as ovelhas dos cabritos, se não me engano, a expressão é assim. Portanto, as ovelhas ficarão à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Não é? Estamos a falar de ovelhas e cabritos, não pensem que estamos a falar em animais, estamos a falar. Portanto, as ovelhas são as pessoas que merecem a salvação, merecem o céu, e os cabritos são aquelas pessoas que não merecem a salvação, não é? Tem toda esta linguagem simbólica, não é? Mas vejam que o lado direito tem sempre não é? Sempre uma conexão com bondade, felicidade, potência, luz. Não é? Por exemplo, quando Cristo foi crucificado no Calvário, tinha 2 ladrões, um à sua esquerda, um à sua direita. Quem foi que salvou o que estava à sua direita? Okay? Que era o bom ladrão, como a gente diz. Bem, mas vejam lá que o Papa aqui, Inocêncio III, diz aqui uma coisa interessante, é que quando fala do gesto do sinal da cruz, fala que passa-se do lado direito para o esquerdo. Não é? Isto para nós católicos parece um bocadinho esquisito, não é? Mas ao que tudo indica, este é o sinal da cruz mais assim extenso, da forma mais extensa, mais antigo da Igreja. É o sinal da cruz mais antigo da Igreja. Portanto, quando vocês virem alguns cristãos, por exemplo, os ortodoxos, também os católicos bizantinos, os católicos lá do Meio Oriente, eles bem-se assim. Não é preciso vocês estarem a dizer: vocês estão a fazer o sinal da cruz errado, olha aquilo a fazer a coisa. Não. Tenham respeito, não é? Porque realmente são eles que estão dentro
daquilo que foi passado, não é? Através da tradição oral, não é? Porque o sinal da cruz não está na Bíblia, mas faz parte da tradição oral, daqueles ensinamentos que se vai passando de geração em geração. Portanto, é isto o sinal mais antigo, ao que tudo indica, mais antigo da Igreja. Portanto, não há necessidade de fazer carne de ninguém. E também, porquê é que eles fizeram assim também? Ao que tudo indica, eles fazem isto para reproduzir de maneira espelhada o gesto da bênção dada pelo clero. Ou seja, quando há uma liturgia e o sacerdote, não é? O ministro de Deus, confere a bênção de Deus, portanto abençoa as pessoas, reparem e sigam com a vossa mão sobre vocês a minha mão, porque o clero faz assim, não é? Eu te abençoo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, não é? Faz assim. Reparem que vocês, se seguirem a minha mão, vocês estarão fazendo isto, não é? Vocês irão para a direita, o ombro direito, e depois para a esquerda, não é? Portanto, os cristãos antigos aparentemente faziam e ainda fazem hoje na Igreja Ortodoxa e também na Igreja Católica, portanto, na tradição bizantina, fazem assim, não é? Porque é de maneira espelhada a mesma bênção, mas é recebida de uma maneira igual ao que o sacerdote faz, ou o bispo. Ok? Depois, então, como é que então chegamos a esta mudança? A gente depois mudamos, em vez de ser da direita para a esquerda, mudamos para vice-versa, da esquerda para a direita. Não é? É dito que no final da Idade Média, os católicos da Igreja Ocidental, portanto, do nosso lado, mudaram a forma, porque, segundo aquilo que eu encontrei, tem a ver com uma influência de uma devoção realizada por um convento, portanto por umas freiras de um convento em Inglaterra no século XV. Né? Acho que havia um outro simbolismo e depois isto foi ganhando vivacidade e foi-se espalhando e foi-se adotado assim. Não é? Mas, quer dizer, em conclusão, para a gente concluir aqui o vídeo, em conclusão, fazendo com 3 dedos unidos ou fazendo com a mão toda, assim os dedos todos juntos, ou fazer da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda primeiro, o que interessa, meus irmãos, o que interessa é que a gente façamos este grande sinal, né? Com devoção, com consciência, não é? Com consciência. Porque traçando o sinal da cruz sobre nós, o que estamos aqui a dizer também é que estamos negando a nós mesmos, que a gente estamos dizendo que pertencemos ao outro, não pertencemos a nós mesmos. Estamos declarando que somos de Cristo, somos cristãos, que estamos na Santíssima Trindade, não é? É por isso que a gente, ao rezar, temos sempre este hábito de fazer o sinal da cruz, porque tudo depois irá sair das nossas bocas será para a glória de Deus, não é? Portanto, da próxima vez, meus irmãos, vejam, temos aqui uma grande história por trás deste sinal, uma excelente tradição, simbolismos importantes. Portanto, a próxima vez que fazerem o sinal da cruz, tenham devoção, tenham consciência daquilo que fazem. Não é? É um grande sinal, um sinal que tem poder, um sinal que tem uma história fenomenal. Ok, meus irmãos? Até a semana, se Deus quiser.